Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse grupo familiar. Conforme prometido para vocês, na última quarta-feira, eu fiquei de dar uma explanada a respeito dos assuntos que eu deixei pendente para que cada um de vocês estude, examine as Escrituras. Eu, sinceramente, espero que todos vocês tenham se dado um pouquinho de tempo para poder entrar nesse assunto e entender por si. Porque, como eu disse para vocês algumas vezes, eu gostaria que vocês não acreditassem em nada do que eu digo, porque eu não sou ninguém para poder dizer alguma coisa. A palavra diz por si só. Eu somente transmito aquilo que Deus me faz sentir no coração. Então, espero que você tenha realmente conseguido interpretar isso um pouquinho melhor. Mas, de qualquer forma, eu vou começar a explicar para vocês aquilo que eu entendo. Repetindo, por favor, não acredite em nada que eu digo. Analise, veja se você concorda com tudo aquilo que eu digo. Então, tá bom, vamos tentar fazer então um pequeno resumo primeiro da última semana. Nós falamos dos 12 apóstolos, se eles eram judeus, e nós vimos que todos eram judeus, independente de quem quer que sejam os 12 apóstolos eram judeus. Tá? E, inclusive, também Jesus era judeu, né? Muito bem. Segundo item, para sabermos qualquer coisa a respeito de Jesus, é, eu deixei mais ou menos falado entre linhas e também claramente de que devemos recorrer sempre ao Antigo Testamento, obedecendo às orientações do próprio Senhor Jesus, que nos disse o seguinte: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, dele Jesus. Portanto, claro que ele está falando de que Escritura? Está falando do Antigo Testamento, só existia aquele. Então, ele está dizendo claramente que o Antigo Testamento fala dele. Hoje vocês vão ficar maravilhados com aquilo que eu vou dizer aqui, viu? Eu gostaria de deixar um ponto assim para vocês. Pensem, não percam por nada. Se vocês não conseguirem assistir na hora, assistam com toda a calma, palavra por palavra que eu disser. Vocês vão gostar muito. É uma bênção. Eu fiquei abismado com aquilo que eu escrevi. Muito bem. Eu vou começar então hoje com uma palavra, né? A primeira palavra da Bíblia hebraica é Bereshit. Isso é uma curiosidade que eu vou trazer para vocês. A palavra Bereshit, ela se escreve com B, né? Certo? E a última palavra da Bíblia, que está em Apocalipse, né? Ela termina com a palavra Amém, certo? E, então, então a última palavra, a primeira palavra é Bereshit, com B, e o Amém que termina com N, certo? Então, isso aqui vai formar, em hebraico, isso aqui, amém, no português serve com M no fim, mas no hebraico é com N. A primeira letra é Bet, a última letra é N. Isso aqui forma a palavra Ben. Ben quer dizer filho. Ben, quando se fala em hebraico, ben, filho, se fala Ben. Ben Yehuda, Ben Abraham, Ben que é filho, né? O que nós temos aqui? Eu trouxe para vocês aqui, é o próprio versículo, né? Vocês estão vendo aqui, isso aqui peguei do Google, para vocês verem que a palavra filho, ela se traduz por Ben. São essas duas letras, Bet e Nun. Bet e Nun. Tá vendo? Em hebraico, Bet e Nun. Elas falam exatamente a palavra Ben. Como eu já disse para vocês, não acreditem em mim, mas vejam só, o hebraico é muito misterioso e tem muita coisa escondida dentro do contexto da própria palavra. Sabe o que a gente aprende com isso? Que o Filho de Deus, o Ben, ele está, ele está desde a primeira letra até a última letra. Jesus está dentro do primeiro até o último versículo, palavra, tudo. Ele está do princípio até o fim. Coincidência ou não, mas é isso aí. Eu falei também nos apóstolos, não sei se vocês lembram. Aqui coloquei alguma coisa, porque só recapitulando. André, o nome dele é origem grega, quer dizer viril e bravo. Pedro, em hebraico, não se fala Pedro, né? Certo? Porque qual a origem do nome Pedro? É que sobre essa pedra edificarei minha igreja. Lembra que eu falei desse versículo?
Então, essa representa a palavra rocha. Em hebraico, é keifa, na verdade, né? Porque rocha, né? Rocha em hebraico é keifa. Então, como é que é o nome de Pedro em hebraico? Keifa. Antigamente, antes de se chamar de Pedro, ele chamava-se Shimon. Lembram? Simão. Simão quer dizer Ishmoa, aquele que dá ouvidos. Tiago, em hebraico, é Yaakov. É o mesmo nome de Jacó. João é Yohanan, quer dizer agraciado por Deus, né? Filipe é uma origem grega, quer dizer Filipos, quer dizer amigo de cavalo. Bartolomeu, Nataniel, escreve-se Nataniel. Natan mais El, quer dizer dado por Deus, né? Mateus, tudo isso aqui está na aula passada. Se vocês pegarem o estudo da última semana, vocês vão ver tudo isso aqui bem detalhado. Eu trouxe só um resumo. Mateus é Matitiahu, vem duas palavras, é Mataná, Yahu, quer dizer Deus, então é um presente de Deus. Tomé, existem, nós temos Tomé, o Dídimo, porque ele duvidou que Jesus havia ressuscitado, por isso que ele é chamado de Dídimo muitas vezes. Dídimo quer dizer duvidoso. Tá? Tiago e Simão. Em hebraico é Shimon, certo? Shimon quer dizer aquele que dá ouvidos. Lishmoa é ouvir. Judas, nós temos Judas Tadeu e Iscariote. Eu expliquei para vocês que Judas Iscariote, ele é a cidade onde ele nasceu. Já naquele tempo, não sei se vocês perceberam, mas os nomes deles se referiam à pessoa onde habitava, certo? Jesus de Nazaré, certo? E assim mesmo, Judas, o homem de Quiriote, tá? Muito bom. Vocês viram como o nome de hebraico é importante, né? O nome de hebraico dá uma condição toda especial. Repito, avaliem vocês mesmos. Pega as informações que eu tenho não são minhas, é de vocês. Avalie o que eu estou dizendo, procure no Google, procure falar com pessoas que conhecem, e vocês vão ver se eu estou falando certo ou errado. Se eu estiver errado, por favor, falem comigo para eu me corrigir. Eu estou à disposição disso, tá? Mas vamos lá. Os nomes têm importância, porque todos têm uma raiz. E isso já é um hábito antigo. Não sei se vocês sabiam, mas isso é um hábito judaico. E o próprio Jesus adotou, na família de Jesus, quando ele nasceu, foi adotado exatamente isso. Vou mostrar para vocês isso na palavra. Se vocês pegarem, por exemplo, Gênesis, vocês vão ver que diz assim: depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Isaú. Por isso, eu coloquei em vermelho para vocês entenderem, por isso, então, por isso se chamou seu nome Jacó. Assim, se colocava alguma característica no nome daquilo que aconteceu, o que vai acontecer. Né? Em Mateus, vocês vão ver que e ela dará, estou falando de Maria, né? Dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque, o que tem Jesus a ver com isso? Porque Jesus em hebraico é Yoshua, não é Yehoshua, Yoshua. Mas fácil falar assim, Yoshua. Yoshua vem da palavra Yeshua, Yeshua é salvação. Tá? Aliás, eu posso dizer para vocês também que não é só o nome que tem significado, no hebraico tudo tem significado. Nada acontece por acaso. Eu coloquei uma questão para vocês também na semana passada. Você saberia me dizer por que são 12 discípulos que Jesus escolheu? Não poderia ter escolhido mais ou menos? Foi por acaso? Posso adiantar para vocês, que eu não respondi na semana passada, que isso refere-se, dá uma referência às 12 tribos de Israel. Tá? Não é coincidência. Nada é coincidência, gente. Nada. Eu também deixei uma reflexão para que vocês se perguntem o seguinte: qual é o nome de Jesus em hebraico? É Yeshua. Não confundam Yeshua com Yehoshua. Yeshua é Josué. Tá? O que significa Jesus? Salvador. Tem um estudo que eu fiz sobre só a palavra de Jesus. Se vocês puderem verificar, vocês vão ver um monte de informações a respeito disso. Qual a origem do nome dele? Yoshua quer dizer salvação. Onde nasceu Jesus? Em Israel. Que idioma ele falava? Hebraico e aramaico. 90% era hebraico, mas aramaico também. Por que aramaico? Porque muita gente que voltou da Babilônia, né, quando eles foram no asilo, eles tinham perdido o idioma. O idioma, na verdade, tinha se perdido. Quando os judeus foram para a Babilônia,
não se falou mais o hebraico se perdeu, mas ficou somente o hebraico bíblico. Por isso que existe o alfabeto hebraico, que é chamado Lashon HaKodesh, quer dizer, sagrado, língua sagrada, e tem o idioma do dia a dia deles, que é muito parecido, tem muita uma parte das palavras são as mesmas, mas tem umas coisas novas que eles colocaram, folclores diferentes, tá? Qual o título que Jesus carregava? Não sei se vocês viram, se vocês forem analisar na palavra mesmo, vocês vão ver que ele chamava de Rab. Rab é a abreviação de rabino, certo? E Jesus ensinava onde e o quê? Ele ensinava nas sinagogas. Ele ensinava a Torá, que é o Pentateuco, que é lido na Torá, que é lido nas sinagogas. A Torá, 5 primeiros livros. Tá? Muito bem. Aqui já respondi algumas perguntas que eu deixei pendente da última vez. Recomendei também que estudem e examinem as Escrituras e que respondam com base aos versículos que eu forneci para vocês. Vocês poderiam completar com o que vocês quisessem, mas acho que ali vocês poderiam já responder. Deveriam responder o seguinte: desde quando Jesus está conosco? Você já conseguiu responder a isso? Desde quando Jesus está convivendo conosco? Nós estamos no ano 2000 e... Que ano que é mesmo? 2023. Será que é só isso? Nós vamos ver isso aqui na palavra. Acompanhem comigo o estudo. Jesus é o próprio Deus? Você crê realmente nisso? Acompanhe comigo o estudo. Eu já vou adiantar que claro que é, né? Só que não vou ficar só no claro que é, eu vou mostrar para vocês. Tá? Quais foram os versículos que eu forneci para vocês? João 1, de 1 a 4. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, etc, etc, etc. Efésios, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios, sujeitou todas as coisas a seus pés, né? Como cabeça da igreja. Efésios, também 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Colossenses, etc. Tudo isso aí já passei para vocês, tá? Ok, vamos lá ver. Vamos examinar juntos, então? Ok? Concordo? Vamos examinar juntos. Eu vou começar com 3 referências para a gente estudar juntos. Gênesis 1:1, em hebraico. Fala o quê? Bereshit, Bará, é da direita para a esquerda, esqueço, mas muita gente já está acostumada. Bereshit, Bará, Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, no princípio, Deus criou Deus os céus e a terra. Tá? No princípio, a palavra primeira é Bereshit. Bereshit é B, no, B quer dizer no, Reshit é princípio. Reshit. Guarda essa palavra, muito importante. Nós vamos basear muito nela. Então, no princípio junto é Bereshit. Princípio sozinho é Reshit, tá? Vamos ver então agora versículos 11, 4 do livro de João. Que diz assim, ó, coincidência ou não, no princípio era o verbo. A mesma palavra, gente. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Como é que é o negócio? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Então é o próprio Bereshit. E o verbo era Deus. Puxa, então Bereshit é Deus. Vamos continuar. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz, alguma coisa lembra vocês? Luz dos... Quem disse eu sou a luz? É isso mesmo, né? Eu sou a luz do mundo. Tá, vou continuar. João falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai dar em trevas, porque ele disse haja luz também, né? Lembra?
não vou mandar em trás, porque ele disse, haja luz. E a luz é ele mesmo. Muito bem, vocês creem que Jesus é o Criador de tudo? O que vocês acham? Como é que o apóstolo Paulo nos deixou dito em Colossenses? É a imagem do Deus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo começou com ele. Ele é o primogênito de toda a criação. Não é primogênito de um. Não. Ele é o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Olha só quanta coisa, vamos ver. Todas as coisas que estão na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, como se antes de todas. Claro, ele é o Bereshit, ele é antes de todas as coisas. Ai, meu Deus. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o Bereshit. Está escrito claramente isso. Ele é o Bereshit. Ele é o primogênito dentro dos... Para que em tudo tenha preeminência. Não, esse aqui é versículo. Pega a Bíblia, sua Bíblia. Não pega da minha, pega da sua, você vai ver se está escrito igual. Vocês já começaram a entender um pouquinho mais? Vocês estão alcançando aquilo que eu pretendo dizer a vocês? Jesus, ele está revelado na primeira palavra do primeiro capítulo e do primeiro versículo. Na primeira palavra, primeiro capítulo e do primeiro versículo. Bereshit. Você sabe em que idioma foi escrito o Antigo Testamento? Você sabe em que idioma foi escrito? Posso dizer para vocês que foi escrito 99% em aramaico e 1% 99% em hebraico e o resto 1% em aramaico. Em aramaico foi escrito somente alguns trechos do livro de Esther e Daniel. O resto foi tudo em hebraico. Deixa eu mostrar para vocês mais uma curiosidade aqui. A palavra Bereshit, que escreve assim no hebraico, ela tem origem na palavra Rosh. Rosh sabe o que é? Cabeça. Você deve saber, né? Como é que fala? Rosh Hashanah. Vocês conhecem essa palavra? Tudo já se conhece. Rosh Hashanah é o quê? A cabeça do ano. É ano novo. Rosh Hashanah. Todo mês faz-se um jejum em Israel, chama Rosh Chodesh. É a cabeça do mês. Rosh quer dizer cabeça. Na palavra Bereshit está o Rosh. Quem é o Rosh? Vamos ver Colossenses de novo comigo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, Bereshit é Jesus mesmo. Puxa vida. Bereshit é o próprio Jesus. Você concorda que Jesus, então, criou todas as coisas? Realmente faz sentido para você? Vamos ver juntos. Ou qual a imagem de Deus invisível? Deus invisível. Claro, não é Deus invisível? Porque nele foram criadas, então está escrito, vou colocar em vermelho para vocês entenderem. Nele foram criadas o quê? Todas as coisas, não uma coisa ou outra. Todas as coisas que há no céu. Ele é antes de todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio, está escrito. Ele é o primogênito dentre os mortos. Muito bem, sabe, meus irmãos, meus amados, queridos, depois de tudo isso a gente pode ler assim, lê comigo assim, por favor. Vê se você concorda. Gênesis 1, está escrito no princípio, o que está em azul é o que está escrito na Bíblia, na palavra. No princípio criou Deus o céu e a terra. A gente poderia assim, Jesus criou com Deus os céus e a terra. Jesus e Deus criaram os céus e a terra. Como você prefere? Está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o verbo.
Jesus estava no princípio com Deus. E Jesus era Deus. Combina? Tá certo, não tá? Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem Jesus nada seria feito. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Em Jesus estava a vida. E Jesus era, ele é a luz dos homens. Ele não é a luz dos homens? É, né? Resumindo, tudo isso que eu disse. Jesus criou com Deus os céus e a terra. Jesus é o Verbo, Jesus estava no princípio com Deus, Jesus era Deus. Jesus é a cabeça da igreja. Todas as coisas foram feitas por Jesus e sem Jesus nada seria feito. Em Jesus estava a vida e Jesus era a luz dos homens. Jesus é o primogênito entre todos, entre os mortos. Jesus está na primeira palavra, queridos irmãos. E também está na última palavra, melhor. Jesus está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Jesus é o próprio Deus. Vamos ver se, só para encerrar. Examine comigo. Em Apocalipse está dizendo assim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, princípio de novo, hein? E o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sabe o que quer dizer Todo-Poderoso em hebraico? El Shaddai. Então a gente pode ler assim, Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim. Jesus é, era e há de vir. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai. É isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero realmente que eu tenha cumprido com o meu papel que o Senhor me deu. Espero ter atendido todas as orientações que Ele me deu para passar para vocês. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas seu carinho. Obrigado pelas suas providências na minha vida, na vida dos meus estudos. Senhor, me capacita cada vez mais para eu passar esse conhecimento. O que a única coisa que eu quero é passar esse conhecimento, Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero estar do seu lado. Permita que eu esteja mais tempo. Permita que eu fique mais tempo. Somente para poder cumprir e atender essa orientação, o ID seu que eu estou cumprindo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Sidney e da pastora Rosângela. Obrigado pelos presbíteros. Tome conta de cada um deles, Senhor. Os líderes, Senhor. Faça essa igreja crescer, 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 crescer cada vez mais. Me orienta onde quer que isso quer que eu vá. Me oriente como devo fazer para passar essa palavra para todos os irmãos do mundo inteiro. Obrigado, Senhor. Os irmãos, coloca a mão no coração, fala com Jesus, Ele está aqui do teu lado. Hoje nós só falamos dele do início até o fim. Com certeza Ele está conosco, Ele disse onde tem um, dois, seja. Falando em meu nome que Ele estaria presente, Ele está presente, sem dúvida nenhuma. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha, v'chuneika, Issa Adonai panav elecha, Yasem lachem, shalom, shalom, shalom ubracha. Em nome do Senhor Jesus, em nome de El Shaddai, em nome de Jesus, o nosso Bereshit. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe você.